Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Mayara e nessa videoaula a gente vai dar continuidade à nossa matéria sobre os aspectos econômicos do continente asiático. Já tivemos uma primeira aula no qual abordei a questão do Oriente Médio e da Índia e agora vamos falar um pouquinho, sobre a China e sobre o Japão, tá? Nós estamos na página 400, então pega o seu livro e o seu caderno para que você possa acompanhar comigo. Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre a China, né? Deixa eu pegar para não ficar na frente. A produção, agrícola no país, ela está enfrentando diversos problemas com essa questão, com a questão climática, sempre enfrentou. Quando a gente analisou as questões climáticas, as questões naturais, vimos, as deficiências em relação ao clima nessa região, a predominância de climas muito quentes, climas desérticos, e isso obviamente prejudica, se torna um problema para a produção agropecuária. Entre as principais culturas, temos o algodão, a soja, a beterraba, o trigo e o sorgo, O sorgo, o livro até bota uma notinha aqui, que é o quinto cereal mais produzido no mundo, antecedido pelo trigo, o arroz, o milho e a cevada. É utilizado na alimentação humana ou como ração ou forragem verde, tá? Depois, ele vem trabalhando, a questão de onde que essas culturas são trabalhadas, são produzidas. E aí, como eu até mencionei na aula anterior, a partir de agora a gente faz uma construção, A gente teve um primeiro momento falando sobre as questões naturais, depois a gente falou sobre as questões sociais e agora as questões econômicas. E a gente vai identificar que elas conversam entre si a partir desse momento, A questão da produção agrícola, obviamente, vai se dar ao longo da bacia hidrográfica, das principais, bacias hidrográficas. Nesse caso, essa produção ela vai ficar a cargo, do Honghu, na porção norte do país. Já na porção ao sul, a gente já identifica a produção de arroz, fruta, cana-de-açúcar, tabaco, milho, chá, a amora. E um destaque é que a amora ela serve de alimento para a produção do bicho da seda. A gente não pode esquecer que a produção de seda, nessa porção da Ásia é muito significativa, tá? Esse mapa ele consegue ilustrar muito bem como que fica setorizado a questão agrícola, tá? A porção da Manchúria, a porção da planície do norte, a porção da China central e a porção da China do sul. Na questão da Manchúria, fica bem restrito, ao trigo. Já na porção do norte, a gente começa a identificar uma questão mais diversificada. Tem trigo, tem a soja, tem o milho. Também na porção da Ásia Central, identifica-se uma variedade, Tem o trigo e o arroz. E na porção sul, tem uma predominância de arroz. Então, fica bem setorizadinho, porque não tem uma maior dispersão, Por causa da predominância dos climas desérticos. Em outras porções, os cultivos eles ficam extremamente prejudicados, por causa dessa questão desértica. Depois ele fala sobre os recursos minerais. A China tem a reserva de petróleo, tem reserva de carvão mineral e tem reserva de ferro. Aqui, é um mapa em relação a carvão mineral, para a gente ver onde que há
essa maior predominância, né? E percebam que a gente encontra reservas ali na China, tá? Bom, esse segundo mapa, né? Agora já está falando um pouquinho da questão da produção de ferro, né? E aí é interessante a gente fazer uma seguinte análise, tá? Deixa eu passar para cá, né? Que é a seguinte: a partir de 1966, a China passou por uma série de mudanças promovidas pelo líder Xi Jinping, que ocasionou, né, com uma abertura econômica, são as ZEIs, Zonas Econômicas Especiais. E essas zonas econômicas especiais, elas vão estar situadas em áreas, né, no litoral, áreas localizadas próximas à região costeira. E isso exatamente com o intuito de atrair capital estrangeiro por diversos fatores: mão de obra mais barata, isenção de impostos, uma boa infraestrutura. E aí entra aquele parâmetro entre fatores, né, atrativos e fatores repulsivos que determinada região vai apresentar. Se é óbvio, gente, eu tenho uma empresa, né? E eu tenho duas opções. Eu tenho um país no qual ele me oferece, né, isenção de impostos, mão de obra, dependendo da situação, mercado consumidor. Obviamente, isso é um fator atrativo, tá? Por este motivo, as zonas econômicas especiais têm esse caráter atrativo, né? Trazer esse capital, trazer essas empresas estrangeiras para a movimentação do país, só que isso se dá por meio de uma mão de obra mais barata, isenção de impostos e uma infraestrutura para exportação. Continuando um pouquinho sobre isso, né, o livro vai abordar a abertura das zonas econômicas especiais beneficiou a economia chinesa, que passou a produzir mercadorias e exportar para diversos países. No entanto, esse crescimento econômico causou grandes problemas ambientais, como a emissão de gases poluentes pelas indústrias. Quase metade da poluição do país quase metade da população do país desenvolve atividades no setor terciário. Aqui, né, esse mapa, deixa eu botar pra cá, esse gráfico, ele já está mostrando ele já está mostrando como que a população economicamente ativa, né, a PEA, que a gente já abordou anteriormente, aquela parcela da população que está em idade, né, para exercer atividade remunerada, né, ou ela está exercendo, está à procura, diferente, por exemplo, da PEI, que é a população economicamente inativa, aqueles que ou são crianças, são idosos, né, estão aposentados, estão inativos de exercer uma atividade remunerada. No caso da China, o setor terciário é o que tem o maior destaque, né, setor de serviços, seguido pelo setor industrial, setor secundário, e depois o setor primário, tá? Sobre a China, até o livro ele dá faz, né, esse parâmetro que é bem importante, né, quando a gente vai analisar essa diferenciação. Depois disso, a gente vai analisar agora um pouquinho do Japão. Então, esse conceito está um pouquinho mais baixo, tá? Então, a gente vai passar algumas páginas. Num próximo encontro, aí sim eu vou abordar a questão dos tigres asiáticos, tá? A gente pensou em fazer assim separado, porque faz uma construção um pouquinho mais amarradinha. Que imagina, se eu falo um pouquinho do tigre asiático, quebro, aí depois vai falar de Japão, não ia ficar um contexto muito interessante, tá? Então, vamos falar um pouquinho do Japão agora. É um dos países mais tecnológicos do mundo. Sua industrialização teve início no século XIX com os investimentos promovidos na era Meiji. Tivemos, né, lá no livro 1 falando sobre essa questão, né, o desenvolvimento industrial e a importância da era Meiji nesse processo.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o país foi quase totalmente destruído e teve que passar por uma reconstrução do território e da sua economia. Nesse processo, aliou-se aos Estados Unidos e promoveu mudanças na sua indústria, visando o comércio externo. Outro fator importante para o crescimento japonês foram os investimentos realizados durante a década de 70 no setor tecnológico, influenciado pela terceira revolução industrial, que tornou as indústrias japonesas altamente competitivas e permitiu o desenvolvimento da tecnologia de ponta como a robótica. Vamos dar uma pausa aqui. Gente, é indiscutível o nível de excelência em tecnologia presente no Japão, tá? Essa questão, esse desenvolvimento tecnológico foi uma opção em prol de um desenvolvimento e ele deu muito certo, tá? Aqui tem essa imagem referente, né, à robotização. Existe uma diferença entre mecanização e automação, tá? Mecanização é apenas quando você tem uma incidência das máquinas, tá? E o processo de automação é relacionado à autonomia, né? A essa questão desse avanço tecnológico em prol dessa mecanização. E a robotização é um nível ainda mais elevado. São, de fato, robôs, né, que vão operar nas indústrias, na produção industrial no Japão, tá? E aí, gente, são vários fatores. Fator positivo, otimiza a produção, você consegue, né, exercer determinadas funções que o ser humano às vezes não faria, otimiza na questão de tempo, otimiza na questão de não é um funcionário, então você não tem determinados gastos. Mas qual que é o lado ruim? É um posto de trabalho, né, que está sendo substituído, né, tem a questão do desemprego, são tudo na balança, todas as questões a gente tem que colocar na balança entre pontos positivos e pontos negativos, tá? Bom, seguindo aqui, né, fala que atualmente o país apresenta uma produção industrial ligada às áreas naval, têxtil, alimentícia, eletrônicas, automóveis, microeletrônica, informática, química e robótica. Com relação à agricultura, o país sofre com a falta de espaço para o desenvolvimento das atividades, né? Lembrando, estreitinho, né? Entre os principais produtos agrícolas, arroz, chá, trigo, batata, beterraba, cana-de-açúcar. E quanto à pecuária, o país tem rebanhos bovinos, suínos e aves. Sua formação insular, ou melhor, a formação insular do país, obviamente vai beneficiar a pesca, né, que é uma das maiores e mais desenvolvidas do planeta. Estamos falando de um arquipélago, né? É uma pequena porção territorial, uma pequena extensão, né? Uma pequena extensão territorial. Depois eu vou falar um pouquinho aqui desse mapa, para entender que, obviamente, o setor da pesca ele vai ser muito desenvolvido, né? E quanto ao comércio, tem como principais parceiros comerciais os Estados Unidos, a China, a Coreia do Sul, né? O setor de serviços emprega grande parte da população economicamente ativa, já a agricultura apresenta o menor número de empregados. Então, 2 pontos que a gente tem que analisar aqui. Na aula 1, vou até voltar aqui uma imagem, ela mostra, o livro mostrou um gráfico em relação à distribuição da população economicamente ativa lá no Oriente Médio, tá? Vou passar aqui rapidinho, pra gente subir, deixa eu ver se eu reduzo aqui, pra gente ver, porque esse aqui eu não consigo colocar junto, tá? Não precisa nem estar lá em cima, vou falar da Índia mesmo, que já tá aqui, ó. No caso, no contexto da Índia, o que prevalece é o setor primário, depois o setor terciário e o setor secundário, tá? Aqui, ó, cadê? Índia, acho que eu confundi que tinha um que falava sobre... Aqui, o da China já é terciário, indústria e agrícola,
Dessas críticas asiáticas a gente vai falar depois, né? E o Japão, gente, olha que uma diferença muito significativa. 70%. 70% ligado a serviços. 70% ligado ao setor terciário. Uma parcela mínima no setor primário e um quantitativo razoável mais pequeno no setor industrial, setor secundário. A agricultura é totalmente mecanizada, automática, né? Ela vai ter esse processo de automação, robótica em muitos sentidos, em função, né, desse avanço tecnológico. São postos de trabalho que são perdidos, mas nesse ponto aqui não é só isso, tá? Não é só porque teve um processo de mecanização, teve um processo de automação, não. É porque não tem espaço mesmo, tá? Aqui, ó, o espaço ele vai ser bem reduzido. Então, a prioridade para um desenvolvimento econômico vai ser outra. Gente, é cercado por água. Então, a pesca vai ser desenvolvida à torta e à direita, né? Tem alguns programas tem um programa num canal de TV fechado. Agora, eu não sei qual é o nome do programa, mas ele fala... São dois, né? Um que se chama Pesca em Alto Mar e o outro que eu esqueci o nome, que aborda especificamente a questão da pesca no Japão. E, gente, é surreal, sabe? Gera um impacto muito grande. É muito desenvolvida mesmo, sabe? Tem um potencial muito rico, tá? Dito isso, falar um pouquinho, né, sobre essas questões as questões industriais já. As principais regiões industriais estão nesse tom de roxo, outras regiões industriais estão nesse tom mais alaranjado, né? Cinturão do Pacífico, que aí a gente tem... Por que é cinturão, né? Tá no Pacífico e tem essa estrutura. Área do país, parte da população, parte da indústria, parte dos trabalhadores, valor produzido pela indústria. Gente, em função dessa pequena extensão territorial, obviamente, o Japão ele fica muito prejudicado, tá? E aí são vários fatores. A própria necessidade, né, de recursos minerais que fica em defasagem no país, então é um problema para a questão industrial. A extensão territorial também para a questão do desenvolvimento da agricultura é um problema. O setor primário ele vai ser desenvolvido? Vai, mas não tanto como nos outros. E essa análise a gente faz pelo gráfico. Olha, gente, aqui, ó. Olha o quantitativo que vai ser absorvido. Opa, calma aí que tá passando. Isso aqui é depois. Olha o quantitativo que está sendo absorvido pelo setor terciário, tá? Fato que é diferente quando a gente vai analisar, né, outras porções dentro da Ásia, tá? Então, só pra gente fechar aqui, né, a gente vai ter uma próxima aula. Nessa próxima aula eu falo sobre os tigres asiáticos e depois a gente já vem com a correção dos exercícios. Mas para fechar esse primeiro momento, né, uma revisãozinha aqui sobre os pontos que já foram abordados ao longo dessas duas aulas. Obviamente eu não vou voltar tudo, mas só para a gente salientar alguns fatores, tá? Quando a gente fala de Oriente Médio, importante reforçar a questão do petróleo, tá? Para essa economia. A questão da OPEP, né, no intuito de você conseguir organizar e centralizar tanto a questão da produção quanto a venda. A utilização, né, por exemplo, no Oriente Médio de Israel, com a utilização de tecnologia, isso vai interferir bastante, seja por meio do processo de dessalinização da água, seja a questão do gotejamento. Quando a gente fala de pecuária, ela vai ser voltada para técnicas mais tradicionais, aquela pecuária extensiva. A indústria ela é pouco expressiva nessa região. Depois, quando a gente fala sobre a Índia, a agricultura também é extensiva, né? Ela é praticada com utilização de tecnologia, mas não é
não é aquela... É pouca, na verdade, né? Tem tecnologia, mas é pouca, diferente da agricultura intensiva, tá? O contexto da Índia, né, faz aquela associação com o BRICS, ela tem uma economia crescente, o setor terciário, ele é muito desenvolvido, mas a agricultura, né, o setor primário, não só a agricultura, né, mas o relacionado à extração de matéria-prima, de recursos minerais, né, tem um destaque muito maior na Índia. A população economicamente ativa vai estar sendo mais abrigada no setor primário na Índia. Tem a questão também do software no Vale do Silício. Falamos também da China, acerca dos seus problemas em relação a questões climáticas, né? É importante a gente identificar essa setorização em relação à agricultura. Falamos também sobre essa distribuição da população economicamente ativa. Aqui o maior percentual já vai estar no setor terciário. Pulamos essa parte, né, dos tigres asiáticos, que serão abordados no nosso próximo encontro. E por fim, chegamos ao Japão, analisando que em níveis tecnológicos é indiscutível a evolução, né, do Japão. Tem muito a ver com o posicionamento em determinado período político, uma vez que a era Meiji vai promover esses investimentos a nível tecnológico. A questão dos recursos se torna um problema em função da extensão territorial. Não tem falta de... Ou melhor, não tem uma falta de espaço muito grande para a produção agrícola, então, sem sombra de dúvida, é o setor terciário que vai ter o maior destaque, tá bom? Então, galera, eu encerro por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até!